Evangelho de João, capítulo 6. A multiplicação dos pães. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Em grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isto para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deste come um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quantos eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhi os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobrejaram os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: Esse é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Jesus anda sobre as águas. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para um monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram ao mar, e, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha vindo a eles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhe disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrará com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E, achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui?
E Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. E disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos essas obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que crereis naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, quais sinais, pois, fazeis tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe Jesus, pois, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dar-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Mas já vós disse que também vos me viste, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a verdade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus fala aos judeus. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém viesse ao Pai, a não ser aquele que é Deus. Esse tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não como de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem come esse pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Deserção de muitos discípulos. Muitos, pois, dos seus discípulos ouviram isso e disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos. Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vocês que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, 12, e um de vós é o diabo. E isto dizia ele, Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12.